12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Regra número 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Jordan Peterson. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Eu sou Andrés Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Hoje a gente continua a série iniciada na semana passada a respeito das regras para a vida de Jordan Peterson. Nós cobriremos todas as 12 aqui e hoje estamos na segunda. Sempre lembrando que acessem o apoia.c/OliverTalk para contribuir e possibilitar a continuidade do podcast Oliver Talk, facilitar o trabalho aqui nosso, do Luciano e meu, e também acessar, compartilhar e assinar o podcast na sua plataforma favorita, seja ela o Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer ou seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Sempre lembrando que os apoiadores oficiais via Apoia-se têm acesso a um grupo do Telegram, onde podem discutir questões conosco e com os demais apoiadores. Tem acesso à revista Cronos, onde a gente disponibiliza toda a biblioteca, toda a bibliografia, né, para você formar a sua biblioteca com base no que a gente lê. E também acesso a podcasts exclusivos. Então, meus caros, é o seguinte, hoje vamos comentar um pouco a regra 2. Esse podcast ele vai ser, eu estou prevendo, né, que ele vai ser um pouquinho mais longo que o podcast anterior, mas sempre lembrando, é provável que eu lembre isso em todos os episódios. Esse podcast ele é um pouco, essa série ela vai ser um pouquinho diferente, porque ela visa acessar qualquer um, né? Se o sujeito cair de paraquedas aqui no meio da regra 2, da regra 7, sei lá, que o sujeito não se assuste, não se acanhe, que perceba que isso daqui é acessível, possível, tanto em termos de tempo como no que diz respeito ao conteúdo. Eu mencionei na semana passada que o Jordan Peterson está em vias de publicar uma continuidade do livro 12 Regras. E o nome do livro será Além da Mera Ordem, mais 12 regras para a vida. Tá? Ele anunciou isso daí já há algum tempo e está previsto para que este ano esse livro seja publicado. No podcast anterior, na verdade, a previsão de publicação era para janeiro de 2020. Nós já estamos em fevereiro, até onde me consta ainda não foi publicado, mas essas coisas são assim mesmo. O livro deve estar para sair aí, em vias de sair na sua edição em inglês, evidentemente, e depois, mais rapidamente, deve estar traduzido para nós aqui no português. Contudo, no podcast anterior, eu disse que eu disponibilizaria para vocês quais são essas 12 regras. E eu estou com elas aqui na mão. Vale a pena fazer, eu vou fazer uma tradução aqui espontânea, então se passar alguma coisinha, não se incomodem, é só pra gente ter uma ideia, e eu acho que dá pra tirar um rescaldo assim de cada uma das 12, do total das 12 regras, né? Qual vai ser a atmosfera, a tendência, né? O livro vai ter a mesma pegada, evidentemente, mas acho que vai dar pra tirar algumas conclusões a mais. Então, primeira regra. Não denigra desnecessariamente as instituições sociais ou as realizações criativas. Regra número 2. Imagine, né, projete quem você pode ser e mire, né, e busque realizar isso. Regra 3. Trabalhe o máximo que você puder em algo e veja o que acontece. Não esconda coisas indesejadas na penumbra. 5. Abandone a ideologia. 6. Perceba que a oportunidade desaparece onde a responsabilidade foi abdicada. 7. Não faça coisas que você odeia. 8. Tente fazer um cômodo da sua casa
o mais bonito possível. Se memórias antigas, se lembranças antigas ainda fazem você chorar, escreva-as com cuidado e por completo. Redija-as, né? 10. Planeje e trabalhe diligentemente para manter o romance no seu relacionamento. 11. Seja grato apesar de seu sofrimento. E 12. Não permita que você se torne ressentido, desonesto ou arrogante. Então, o que eu quis dizer? O que eu quis dizer quando eu disse que essas novas 12 regras, elas permitem uma... Veja, o livro ainda não foi publicado, a gente só tem acesso a isso, mas me parece... Claro que isso também é uma tendência das 12 regras anteriores, essas que a gente vai estudar aqui nessa série, mas me parece que elas permitem consequências políticas um pouco maiores do que as 12 regras prévias, né? Então, quando ele fala para não se denegrir as instituições sociais, abandonar a ideologia, enfim, acho que tem um panorama, né? Claro que você pode extrair uma consequência política de praticamente todas as regras, né? E o próprio Peterson faz isso no curso das explanações das regras. Mas me parece que essas 12 regras a mais aí vão permitir isso numa escala, numa medida um pouco maior. O que eu acho particularmente interessante, não vejo nenhum problema. Então, vamos aguardar aí. Em breve devemos ter acesso às novas regras para a vida de Jordan Peterson. Pois bem, então aqui para você hoje eu vou falar um pouquinho sobre a regra número 2. Vamos voltar aqui a ela. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Antes disso, sempre lembrando para vocês apreciarem o trabalho do Mr. Romanini, criador das artes e tumbes deste podcast. Você pode visitar a sua loja chamada Wake Up Imperium e também a sua plataforma de podcasts, a Speak Up Imperium. Deem aquela força pro Romanini, porque ele é gente boa, é um artista, um grande cara, ele é demais. Visitem os seus empreendimentos e, na medida do possível, aí, de acordo com seus interesses, contribuam. Então, essa regra, ela fala uma coisa, como eu disse no episódio anterior, todas elas postas assim dessa maneira aberta, elas colocam uma interpretação, elas são postas de maneira genérica e a gente vai implementando, né, vai temperando, entre aspas, a coisa com as situações específicas de vida nossas ou de pessoas próximas, enfim, casos que a gente conhece. E o próprio Peterson faz isso com muita, talvez essa seja a regra que ele faz isso com mais clareza, mas eu precisaria relembrar aqui de todas as outras, mas ele diz o seguinte, então vamos lá, duas coisas mais genéricas e duas as interpretações mais simples que se pode dar para essa regra. E aí em um dos casos eu acho que se aplica perfeitamente a mim, né? Eu também disse no episódio anterior que eu buscaria aí colocar situações dentro da minha realidade, porque é a realidade que eu disponho, e aí cada um de vocês pode ir colocando a regra dentro de situações específicas da própria vida. Então, o Peterson coloca que essa regra ela pode ser expressa, né, interpretada, distinguindo duas situações. Quando você tem que tomar um remédio, né? Então, quando você tem que tomar um remédio, você muitas vezes acaba sendo desleixado, desligado, esquece, não toma direito, não respeita as regras, enfim, né? Quando se refere a um cuidado consigo mesmo, o negócio acaba sendo um pouco falho. Agora, se você se tornar responsável por ali dar um remédio para outra pessoa, a coisa já muda de figura, né? O cuidado com isso já é muito diferenciado, muito grande. Isso é uma coisa que se aplica muito a mim, né? Eu mesmo agora, nesse momento, deveria estar tomando um medicamento, não literalmente agora, mas deveria estar tomando um medicamento. Depois eu compro, depois eu vejo, depois eu faço. Enfim, no que diz respeito ao cuidado comigo mesmo,
o negócio está meio desleixado. Agora, se alguém estivesse sob a minha responsabilidade, eu cumpriria religiosamente a agenda de dar o medicamento para essa pessoa sob a minha responsabilidade. Então, como tendência geral, né, a gente pode fazer uma primeira interpretação dessa regra nesse sentido. As pessoas, em geral, né, nos tempos atuais, elas estão vivendo com muito pouco autocuidado e elas não tomam cuidado de si mesmas como elas tomam de alguém sob a sua responsabilidade. Então, esse seria um primeiro exemplo. Você ter que tomar um medicamento e você ser o responsável por dar o medicamento de alguém. Isso também pode se estender em algumas outras situações de vida particulares minhas, que eu costumo falar assim, quando tem um determinado filme em cartaz, enfim, um filme, peça de teatro, evento, o segredo para eu ir, né? E quem é amigo mais próximo sabe que eu sou um grande fujão de eventos e de, vai ter tal coisa em tal lugar, vamos, eu vou ver e te falo. E 90% das vezes eu acabo não indo por N razões. Agora, se eu fixar um compromisso, falar, a pessoa perguntar, você vai, eu vou precisar de você, e eu falar, eu vou, aí acabou. Né? Ou seja, o compromisso com o outro é respeitado liturgicamente. O compromisso comigo mesmo, ou uma coisa que seria exclusivamente do meu benefício. Então eu estou totalmente no controle da ida ou não ida num determinado lugar. Inúmeras vezes eu acabo não indo. Né? Então, ou seja, o que está sendo dito por geral nessa regra é que as pessoas, hoje em dia, né, no momento de crise que nós vivemos, e nós vivemos um momento de crise, o autocuidado está em baixa, em detrimento do cuidado com alguma outra coisa. Mas veja bem, o exemplo do remédio, ele é razoável para a gente entender, mas ele ainda não é perfeito. Tem um exemplo melhor que vai ser dado pelo próprio Peterson, que vai versar mais ou menos sobre o seguinte: não se trata talvez de uma coisa tão séria quanto um remédio, e não se trata de outra pessoa, mas algo que também denuncia esse problema de que as pessoas estão cuidando pouco de si e mais de outras coisas, são os pais de pet, por exemplo. Né? Então o sujeito coloca o cachorrinho, né, o bichinho, num carrinho para o bichinho não andar, leva no médico, leva no psicólogo, faz festinha de aniversário, dá presentinho. Enfim, as pessoas têm um cuidado extremado com um animal, por exemplo, um cuidado que elas não têm consigo mesmas, e às vezes, é claro, no caso de pais de pet, não tem com os outros. Né? Ou muitas vezes a pessoa acha que ter filho, não, esse negócio de ter filho aí dá muito trabalho, gasta muito, aí o sujeito vai lá e faz festa de aniversário pro cachorro. Né? Então o problema não é realmente esse, né? Mas o problema é que as pessoas acabam tendo que projetar essa capacidade de cuidar em alguma coisa, e nunca é em si próprio e é nos outros. Na nossa civilização, neste momento, os pais de pet são uma espécie de reflexo disso. O cuidado que muita gente tem com os próprios animais supera em larga escala, em vasta medida, o cuidado que elas têm consigo próprias. Né? Então, as pessoas hoje, elas cuidam mais de objetos, de animais, de qualquer coisa, menos do que elas próprias. Então, olha só, existe um movimento de falta de autocuidado e existe também um movimento muito grande de autodepreciação. Né? Isso é muito importante. Se a gente pegar aí diversos, o ser humano é uma bosta, o ser humano é uma droga, mas veja, o ser humano até né? O Peterson, no capítulo para essa regra, ele vai fazer diversas referências bíblicas, inclusive ao Gênesis. Né? E o Gênesis é um livro que nos ensina que o homem vive em queda. Né? O homem está num cenário pós-queda ainda. Mas a autodepreciação atual, ela é diferente, né? Ela não é uma consciência de que o homem é caído, mas deve buscar a salvação, mas é uma coisa meio nihilista, né? O homem está caído, ele é uma droga e não tem solução nenhuma e não tem salvação nenhuma. Então veja, a partir do que foi colocado até aqui, eu acho que a gente já consegue interpretar bem melhor a regra
cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Porque as pessoas não estão fazendo isso de uma maneira totalmente distorcida, deturpada, né? Quando elas falam, quando se trata de, por exemplo, a histeria com o cuidado com os animais. E a gente também está inserido num contexto de autodepreciação muito grande. Eu vou voltar a isso daqui a pouco, porque me ocorreu uma interpretação à luz do ambientalismo dessa questão, né? Como é que o sujeito está extremamente preocupado com o meio ambiente, mas não cuida de si próprio. Essa regra, ela também me remeteu à regra, né, ou à fala sobre o arrumar a própria cama, né? Então, arrume a própria cama, aquela coisa que acho que depois das lagostas foi a segunda coisa que mais assim colou na cara do Peterson, foi essa coisa do arrumar a própria cama, até que o pessoal teve as brincadeiras saudáveis, mas teve as brincadeiras assim idiotas também, né, que o pessoal ele tava fazendo uma live lá no canal dele do YouTube, aí atrás dele ele tava num quarto, o quarto dele ou não, mas estava num quarto todo desarrumado. Cadê o negócio do arrumar a própria cama, né? Arrumar o próprio quarto? O próprio Peterson não está implementando isso. Então, mas por que esta regra número 2 me remeteu a esta outra regra, que eu não me lembro o número agora? Porque ela está falando o seguinte: do mesmo jeito que você, vou mudar o mundo, vou revolucionar o mundo, vou salvar a humanidade, etc, etc, como é que você consegue esperar que alguém vai fazer isso, sendo que a pessoa não cuida nem de si própria, e a pessoa não cuida do próprio ambiente em que está, né? Porque a questão do arrumar a própria cama, arrumar o próprio quarto começa arrumando, começa corrigindo o que está ao seu alcance, né? Pensa nisso primeiro, antes de você querer pensar em salvar o mundo, né? Senão você começa a cair em toda aquela problemática revolucionária de amar a humanidade e não amar o seu próximo, né? Você quer corrigir o todo que está distante e que a sua responsabilidade aí pode ser diluída em abstrações, e você não quer ajudar o próximo, que é aquilo que é real, é concreto, está ao seu alcance, etc, etc. Então, cuide de si, porque antes de você querer cuidar dos outros, salvar o mundo para os outros, pelos outros, cuide de si. Até mesmo porque quando você faz isso, você já está contribuindo para o cuidado num sentido mais macro, num sentido amplo. Então começa por aí, começa com o que está na mão primeiro. Depois você tenta partir para esferas um pouco maiores, tá? Então essas duas regras, elas podem ser interpretadas da mesma maneira, nesse sentido, né? Você começa pelo que está acessível, depois você parte para níveis mais altos. Essa ligação que eu pensei entre essas duas regras me fez lembrar do livro chamado Os Intelectuais, do Paul Johnson, onde ele mostra ali como que os intelectuais da modernidade, Rousseau, Marx, enfim, essa porraiada toda aí, como é que esses caras começaram a entrar nessa, né? De querer salvar o mundo, mas eles próprios eram picaretas, eles próprios não praticavam aquilo que eles pregavam para os outros, né? Então Rousseau vai lá e escreve o livro Emílio sobre pedagogia, mas ele próprio nunca educou os próprios filhos, né? Teve 5 filhos, abandonou todos, não educou nenhum. Esse é o cara que quer ensinar todo mundo a educar os próprios filhos, o cara que abandonou e não educou os próprios filhos. Então, ou seja, primeiro você resolve o que está na mão, primeiro você resolve o que está acessível, e você mostra que você consegue e é capaz de fazer isso, depois você pensa nas esferas e instâncias superiores e maiores, né? Do contrário, a probabilidade de você parecer um picareta, um enganador ou um hipócrita é muito grande. Mas aí, de fato, no livro Os Intelectuais, o que o Paul Johnson acaba denunciando é que os intelectuais da modernidade, com pequenas ali variações, todos acabaram incorrendo nesse tipo de pecado, né? Nessa situação. Acabaram não vivendo aquilo que pregavam para os outros, né? Ou seja, antes de cuidar do mundo, não cuidaram nem de si mesmos. Dentro do capítulo em que o Peterson, do capítulo 2, né, o capítulo referente à regra 2, surge, e é um capítulo mais substancial do que o primeiro.
né? Ele é bem mais pesado, assim, no sentido de substância mesmo, do que o número um. E aí ele trabalha um pouco mais com a tensão que eu mencionei, que é muito importante para ele, e que eu mencionei no episódio anterior, entre ordem e caos. Relendo aqui as coisas para preparar o podcast, eu acho que tem muita coisa para ser dita sobre ordem e caos, é, que não dá para. Provavelmente no final das 12 regras vai ter um podcast, um último podcast, onde eu vou falar só sobre ordem e caos, porque é um assunto que demanda isso, né? Que precisa disso. Mas é evidente que eu vou pontualmente aqui dentro das explanações sobre as 12 regras falar, porque essa tensão ela aparece no título do livro, né? Essas 12 regras elas são um antídoto para o caos, mas aí tem algumas coisas assim que precisam ser esclarecidas. Então, primeiramente, e lembrando, tá, gente? Esta série, ela não suplanta a leitura do livro. Então, assim, até com a divulgação do primeiro, muita gente falou: ah, legal, estou relendo. Ah, legal, li, mas estou lembrando. Ou não li, acabei de ganhar o livro, etc. Então, isso daqui é mais algo para ser feito paralelamente ou imediatamente após a leitura, mas assim, não sei lá se eu leio, se eu não leio, vou só ouvir os podcasts. É muito mais interessante você ler e ouvir paralelamente. Então, regra 1, podcast 1, ou ler o livro como um todo e depois vem para os podcasts, mas enfim, faça como você achar melhor. Mas o que a gente está fazendo aqui não suplanta a leitura do livro. Você precisa e deve ler, né? Senão você vai perder algumas coisas que a gente não está fazendo. Isso aqui não é nenhuma aula universitária sobre o livro. E nem é um audiobook, né, do 12 Regras para a Vida. É um comentário para te ajudar a esclarecer, abrir caminhos. Então, quando o Peterson fala dessa tensão essencial, né, que é a tensão entre ordem e caos, que ele fala que toda a cultura está enraizada nisso, né, isso aparece em diversas obras de arte, isso aparece em diversas culturas. Então, assim, isso parece ser realmente constitutivo da realidade, essa tensão entre ordem e caos. Então a gente pode e deve ler muita coisa à luz disso, né? Tentativas de se atingir a ordem, superar o caos, mas veja, a gente fala de atingir a ordem, superar o caos, mas o caos, em todas essas representações culturais, simbólicas, históricas, a gente consegue extrair algumas coisas. O caos nunca vai ser totalmente superado. O caos, ele é tão constitutivo da realidade quanto a ordem, por isso que ele nunca vai ser superado. Então você precisa estar consciente, até também o movimento dessa regra número 2, né? Você precisa ter um autocuidado que pode ser uma consequência de uma autoconsciência. Opa, peraí, quem eu sou, onde eu tô, o que eu preciso fazer? Eu estou inserido num contexto de tensão entre ordem e caos, em que eu preciso ali manter a ordem, digamos, né? Mas ciente de que o caos sempre esteve e sempre estará presente. E muitas vezes o caos, é por isso que a gente não pode confundir ou identificar caos e ordem como bem e mal, né? A ordem é o bem, o caos é o mal. Não é isso, tá? Isso é uma leitura, uma interpretação equivocada de tudo que culturalmente se produziu em cima dessa questão da ordem e do caos. Tanto é que esse foi um dos assuntos polêmicos também do Peterson e desse livro. O Peterson coloca que a ordem se identifica com o masculino, com a masculinidade, com o homem no sentido masculino, e o caos se identifica com a feminilidade, o feminino, a mulher. Então, ou seja, já está totalmente explicado como as duas coisas são assim centrais, fulcrais para a realidade das coisas, como elas se complementam, como elas estão juntas e como elas são inseparáveis. Então não se trata aqui de identificar com bem ou com mal, ou de nutrir uma crença de que o caos é algo que precisa ser suplantado, superado, abandonado, né? Que é possível atingir uma ordem plena, tá? Não se trata disso. Então, quando se fala dessa tensão entre ordem e caos,
Não se trata de bem versus mal, mas se trata muito mais de conhecido e desconhecido, né? Sendo que a ordem é aquilo que é conhecido, aquilo que é estabelecido, e aí dá muito claro para a gente fazer muito claramente um paralelo com a política e com o conservadorismo, né? Então o conservadorismo é a postura política que vai se identificar com a ordem estabelecida. Essa ordem estabelecida criou coisas que devem ser preservadas, devem ser conservadas, que aí os conservadores chamam de tradição. E o caos, ele está vinculado ao desconhecido. Mas veja, o desconhecido, ele não é, por regra, por necessidade, ruim. Muito pelo contrário, muitas vezes o desconhecido, ele vai te jogar por exemplo, vamos pensar no seguinte, os exploradores marítimos do século XIV, XV, eles se lançaram em meio ao desconhecido. Mas aquilo foi bom. Aquilo possibilitou descobertas, conhecimento, saber a dimensão real do mundo, etc, etc, etc. E posteriormente, essas descobertas que vieram a partir do caos, a partir do desconhecido, permitiram criar uma ordem mais clara, mais estabelecida, uma ordem melhor, né? Então, quando se fala de ordem versus caos, uma maneira de se entender isso é falar em conhecido e desconhecido. Eu disse que não ia fazer leituras, mas nesse caso, como é uma coisa pequena, eu acho que vale a pena. Eu queria ler um trechinho que faz parte do capítulo referente à regra 2, e está na página 36, que é onde o Peterson define ordem e caos, né? Então ele diz assim: o caos é o potencial sem forma do qual o Deus do Gênesis 1 criou a ordem usando a linguagem no princípio do tempo. Então olha só, o caos é o potencial sem forma. Isso daqui se encaixa perfeitamente no exemplo que eu dei antes. Você tem um potencial a ser realizado no caos, que pode ou não ser realizado, é claro. Mas você não pode, ao mesmo tempo que a gente não pode desejar ou almejar a ordem absoluta, o caos absoluto, evidentemente, não pode ser desejado, né, não pode ser um objetivo. Mas o caos é importante, o caos faz parte, o caos leva a avanço, a melhoria, né, a aprimoramento, e por aí vai. Então ele diz, o Peterson, esse é o mesmo potencial a partir do qual nós, feitos à sua imagem, criamos o romance e os momentos em constante mutação de nossa vida. E o caos é liberdade, a terrível liberdade também. E o que é a ordem? Né? Citação aqui seguindo. A ordem, por contraste, é o território explorado. Então aquilo que eu falei, é o conhecido, é aquilo que você já explorou, você já conhece, você já sabe, você já é íntimo, você já tem ali, você está num território no qual você tem o mapa que você mesmo fez, né? Você mesmo produziu o mapa daquele território explorado. É a hierarquia de lugar, posição e autoridade com centenas de milhões de anos, né? Olha a tradição aí. É a estrutura da sociedade. É também a estrutura fornecida pela biologia, especialmente à medida que você está adaptado, como de fato está a estrutura da sociedade. A ordem é a tribo, a religião, o coração, o lar e o país. É a sala de estar segura e reconfortante em que a lareira crepita e as crianças brincam. Chega a ser até poético, né? Bonito isso. É a bandeira da pátria, é o valor da moeda. A ordem é o chão sob os seus pés e seus planos para o dia. É a grandeza da tradição, as fileiras de carteiras em uma sala de aula, os trens que partem na hora, o calendário e o relógio. A ordem é a máscara pública que somos obrigados a usar. A polidez de um encontro de estranhos civilizados e o fino gelo sobre o qual patinamos. A ordem é o lugar em que o comportamento do mundo se iguala às nossas expectativas e nossos desejos. O lugar em que todas as coisas acontecem como queremos. Mas a ordem é, às vezes,
a tirania e o entorpecimento também, quando as demandas por certeza, uniformidade e pureza ficam muito unilaterais. Então, uma outra forma da gente... A ordem, ela é a civilização. É basicamente isso. Ordem é civilização. É aquilo que a gente explorou, estabeleceu, considerou como positivo, considerou como bom e merece ser buscado, almejado, mantido, valorizado. Né? Veja, isso tem até relação com as ordens, com as novas regras que ele colocou. Né? Então, quando ele diz lá na nova regra, né, na regra do segundo livro, não denigra desnecessariamente as instituições sociais, ele está falando isso, né? Olha, não denigra desnecessariamente a ordem, né? Porque a ordem é boa. A ordem é boa. A ordem é o que garante que a gente vai sair de casa e não vai ser atingido por flechas selvagens. Né? Claro que a gente está no Brasil, então isso é um contexto um pouco diferente, né? Mas talvez a civilização não tenha chegado aqui em tão larga escala, mas claro que isso é uma brincadeira também, mas é basicamente isso, é o contrato social, né? O verdadeiro contrato social, que emerge de uma ordem boa aí. Tá? Então, ordem é isso. Tá? Então, basicamente, voltando aqui rapidamente, de forma menos genérica, mais ao contexto da regra 2, o que o Peterson está dizendo é o seguinte: nós vivemos numa época de autodepreciação consciente. Né? Então, as pessoas, em geral, conscientemente se autodepreciam, se autodenigrem, se consideram indignas de cuidado. Porém, o Peterson está falando o seguinte: não, meu amigo, isso está errado. Você é digno de cuidado, sim. Aí alguém poderia falar, quando eu estava preparando isso daqui, eu pensei na questão do ambientalismo, né? Será que o ambientalismo não estaria de acordo com isso? Alguém poderia dizer isso, né? Poderia falar, olha, mas o ambientalismo é uma forma de pensar essa regra. Na verdade não é, porque o ambientalista militante, ideológico, hardcore, né? Não estou falando do cara que quer preservar o meio ambiente. Né? Querer preservar o meio ambiente é uma coisa, ser ambientalista é outra. O ambientalista, em geral, ele é também um depreciador consciente de todos. Né? Ele fala, olha, o planeta é uma coisa linda, o ser humano é que é lixo. O ser humano como um todo, olha, a gente precisa reduzir a população da Terra porque tem muita gente, muito lixo, e a gente precisa reduzir o lixo, que são as pessoas. Então, o que importa realmente é o meio ambiente, é do meio ambiente que a gente deve cuidar. Né? Então, traduzindo em linguagem ambientalista, a regra número 2 seria mais ou menos o seguinte: a regra não seria cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade, mas a regra seria cuide de si mesmo como você gostaria que o meio ambiente fosse cuidado. Né? Então, em linguagem ambientalista, seria mais ou menos isso. E aí, por fim, por que nós devemos, então, ter esse cuidado? Porque como o próprio Peterson lembra ao longo do livro e lembra ao longo dessa regra, todo ser humano tem uma centelha do divino. Né? Como diz o Gênesis, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o homem guarda, portanto, essa centelha do divino dentro dele. E ao guardar isso dentro de si, você precisa valorizar, nem que seja apenas isso, nem que seja essa parte, mas você tem uma parte que pode, deve e merece ser valorizada. Né? E aí a gente pode interpretar isso de duas vias. Você pode interpretar isso de uma maneira literal, olha, você é um cristão que acredita na veracidade da Bíblia e no que o livro de Gênesis e os demais livros contam, mas mesmo que este não seja o caso, como aliás é o caso do próprio Peterson, ele não acredita na literalidade, mas ele pega a mensagem que está ali e fala, isso é uma mensagem verdadeira, isso é uma mensagem que te ajuda a viver nessa tensão constante entre caos e ordem. Haja, né, seja de acordo com isso, como se você deve cuidar de si mesmo, como se você tivesse uma centelha do divino. Então, se você compartilha da religião cristã, você acredita que de fato tem. Se eventualmente você não acreditar e você quiser se resolver aí dentro dessa tensão entre caos e ordem, então você atue como se você tivesse essa centelha do divino e, portanto, fosse digno e merecedor de autocuidado e não de apenas e constante autodepreciação.
Então, meu amigo ouvinte, isso foi a minha interpretação e as minhas análises e visões sobre a regra número 2. Eu queria lembrar a todos vocês, antes de finalizar, que o Oliver Talk é um oferecimento de Ache Cupons. Encontre cupons de desconto e ganhe dinheiro de volta nas suas lojas favoritas, Amazon, Submarino e Udemy, por exemplo, entre outras. Com o Ache Cupons, cadastre-se em 7 segundos e economize em suas compras. achecupons.com.br/OliverTalk. Antes de encerrar, eu também queria fazer uma outra coisa. Uma moça chamada Viviane Cristina fez um comentário muito interessante no vídeo da regra anterior, no canal do Oliver Talk no YouTube, e eu acho que ela disse algo bastante válido que merece ser observado aqui. Então ela escreveu assim: fora do contexto do livro, eu olharia a frase "fique ereto, em pé, com os ombros para trás", como sinônimo de corajoso e firme. A altivez é algo que a Bíblia nos ensina a não sermos, pois é um sinônimo para orgulho e vaidade. A maior luta da minha vida é contra o meu orgulho próprio. Mas, bom, a maioria das pessoas vê a altivez como uma qualidade, ou nem mesmo segue a Bíblia. Porém, para eu ser honesto em um debate intelectual, preciso dizer que essa palavra tem um peso muito ruim para mim. Então eu deixaria um recado com amor para quem quer que lesse estas minhas palavras. Então, Viviane, primeiro agradeço aí pelo feedback, convido a todos a darem esse feedback também. Na verdade, como eu disse no podcast anterior, nessa série eu vou fazer uma interpretação minha, que eu estou compartilhando com vocês, mas que ninguém precisa aceitar como a única e última interpretação a esse respeito. Eu quis traduzir a regra dessa maneira, puramente no sentido verbal da palavra altivez mesmo, sem pensar numa carga histórica ou bíblica ou qualquer que seja que ela carregue. Então, e aí eu acho que a gente precisa ser um pouquinho aristotélico no nosso raciocínio e pensar o seguinte: você fala, né, da questão do orgulho. A altivez, aqui para a gente ser aristotélico e buscar o meio termo, talvez a altivez seja o meio termo entre o orgulho e a autodepreciação. Então o Peterson está combatendo a autodepreciação nessa regra número 2. E ele está falando, olha, e até mesmo as duas regras, obviamente, estão muito conectadas, né? Você deve ficar de pé, com os ombros para trás, ou seja, nas minhas palavras, ter um comportamento altivo, entre outras coisas, porque você é digno disso, né? Você não é um lixo, ninguém é 100% lixo, ninguém é 100% desprezível, né? E se você quiser se resolver no mundo atual, caótico, etc., e você quer implementar, digamos, as 12 regras do Peterson, dá para pensar até numa união entre essas duas regras. Então, o que eu chamei de altivez seria o meio termo entre a autodepreciação, que o Peterson claramente quer combater, e o orgulho, que também seria algo, né? O orgulho é a altivez injustificada. Né? Então tem uma frase do seriado Dr. House que eu acho sensacional, que é só uma frase, tá? Não é algo para ser exatamente implementado, mas tem um episódio que ele diz o seguinte: a arrogância precisa ser conquistada, né? Então a altivez seria você ter um orgulho legítimo, digamos, né? Um orgulho merecido, um orgulho básico, né? E o orgulho em si mesmo seria uma coisa que vai além disso e que também é injustificado, né? Então você está querendo cantar de galo com as coisas dos outros. Isso seria o orgulho exagerado, nem o orgulho próprio, mas o orgulho, não, porque eu fiz, tá, mas se você for ver, quem fez foi o outro. Então a gente, para te responder, entre aspas, aí, porque eu nem discordo de você, mas só para pontuar, né? Seria uma espécie de meio termo entre a autodepreciação, que aqui se combate nessa regra 2, e o orgulho indevido, exagerado e pecaminoso, né? Porque o orgulho é um pecado que você está citando. Então a altivez do andar ereto em pé e com os ombros para trás seria o antídoto contra isso daí, né? Então basicamente é isso. Agradeço a você que me ouve e não deixe de acompanhar o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram. Eu sou o Andréas Barreto e também não deixe de me seguir nas redes sociais. Minha página no Facebook, Andréas Barreto, e no Twitter, @aacbarreto.
Muito obrigado e até a semana que vem com a regra número 3. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.